Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao segundo dia do Arduino Week, promovido pela Robótica Paula Souza. Eu sou o professor Tiago, sou coordenador da Robótica Paula Souza, sou professor coordenador na administração central do Centro Paula Souza, na parte de capacitação de professores. E a Robótica Paula Souza vem aqui para mostrar um pouquinho aí das possibilidades, das oportunidades que os alunos e professores têm para trabalhar com projetos, desafios, brincar com o Arduino, que é essa nossa temática de hoje. E para isso aqui, quem vai fazer toda a parte de cerimonial aqui, junto ao nosso palestrante, que já vai entrar aqui, professor Jean. Professor Jean, boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos. Tudo bem, pessoal? Então, sejam bem-vindos aí ao segundo dia do nosso Arduino Week, né? A semana do Arduino, aí, comemorando aí os 17 anos do Arduino e trazendo esse conhecimento aí para toda a comunidade escolar, né? E aqui no YouTube, para todos que quiserem assistir, comentando, né? Descobrindo ferramentas para trabalhar com Arduino, sensores, formas novas, diferentes, da gente utilizar essa plaquinha maravilhosa aí, né? Que é um mini computador, a gente pode chamar ela. E, bom, hoje a gente vai começar falando aí sobre o Arduino Week, né? Então, nós somos a equipe da Robótica Paula Souza. Já carreguei o slide já aí, Jean? Estou vendo. Não sei se você está vendo ou não. Isso. Beleza. Bom, então, nós estamos na semana do Arduino, né? Essa semana toda a gente vai ter comemoração, dia 27 ao dia 31. Todos os dias vão ter comemorações e horários diferentes para que todos possam participar e apreciar esse conhecimento que vão ser transmitidos pelos palestrantes aqui. E, bom, a gente já comentou ontem, né? Mas eu acho que vale a pena a gente lembrar que o Arduino Week, ou Arduino Day, que é essa comemoração, né, de aniversário do Arduino, ele, todo ano, né, a gente tem essa comemoração, e no ano passado e nesse ano, a gente teve aí como maior participante do Arduino, né, em questão de país, o Brasil. O Brasil teve 39 pontos de eventos, né, inclusive um somos nós, né, do Centro Paula Souza, da Robótica, enquanto nenhum outro país chegou nem perto, né? A gente vê Estados Unidos, 4, Argentina, 1, Uruguai, 1, né? Na Europa, a maioria dos países com uma participação, no país inteiro, e o Brasil, né, com 39 pontos. Então, isso traz muita alegria para a gente, né, de ver que o foco do estudo nos microcontroladores, né, nas placas de prototipagem aí, então, uma tendência, né, de muita elevação aí, o pessoal está gostando, né, e isso é muito importante, porque o Arduino, ele transforma tanto a escola, né, quanto a indústria, quanto as casas, né? Então, o mundo maker foi totalmente diferente, né? Existe um mundo maker antes do Arduino e um depois do Arduino. O Arduino acabou criando uma transformação muito grande na vida das pessoas, né? Hoje, muitas tecnologias que a gente tem dentro de casa, né, foram ideias que brotaram de makers, né, de pessoas como nós, que gostam de pegar o Arduino, criar um projetinho, pega um sensor, um motorzinho, vai lá e cria um novo equipamento, né, uma inovação tecnológica, aí com custo baixíssimo, né, a gente, para fazer um projeto de Arduino, a maioria deles fica em menos de R$100 aí, e a gente aprende muito e constrói muito, né? Então, o Brasil aí, parabéns, né? O nosso país aí por essa representação tecnológica aí, nessa semana do Arduino. Bom, então, também vamos lembrar dos nossos eventos, né? Desse ano, da equipe da Robótica. Então, nós vamos ter aí alguns eventos, né? É a Semana Tecnológica, o Arduino Week, né? Que é essa aqui. Nós temos também o Clube da Robótica, que já tivemos uma live, né, o Hackathon acadêmico, a Maratona de Programação, o Desafio da Robótica,
o Robocode, que é a nossa batalha de robôs, né? Super famosa aí, o pessoal adora. E o Hackaduino, né? Que tem tudo a ver com o Arduino. No Hackaduino, a gente é uma competição de projetos de Arduino. E nessa competição, a gente pode tanto ter um projeto físico quanto um projeto virtual. Porque para programar o Arduino, para começar a programar o Arduino, a gente nem precisa nada, só um computador. Tendo um computador com acesso à internet, você já consegue trabalhar com Arduino sem mesmo ter um Arduino na mão, né, num ambiente virtual que eu vou comentar já já. Então, esses são os principais eventos da robótica, né? Lembrando que nós estamos comemorando também 10 anos da equipe da robótica, né? 10 anos levando conhecimento, formação de professores, capacitações, e tentando trazer essa tecnologia para mais perto dos nossos alunos. Ô Jean, eu cortei sua apresentação aí, eu passei para a minha, você nem percebeu, né? Não percebi. Tem um recadinho aqui pro pessoal antes, né, que o pessoal tá participando aí. A lista de presença está disponível, o link lá na descrição do YouTube aí, tem um link, só que não está liberado para responder presença ainda, tá? Então, já tem o link já, só que ela está bloqueada para respostas por enquanto. Às 3h30 que vai estar liberada para que vocês possam registrar a participação aí no evento, né? E também, né, lembrando que vai ter sorteio de brindes para aqueles que preencherem a lista de presença aí. Então, nós temos aí o apoio da Mamute Eletrônica para poder premiar aí nessa semana, que nós preparamos aí com muito carinho aí para os alunos e professores e toda a comunidade. Então, sorteio aí de 2 bonés, um multímetro, uma revista do Manual do Mundo e, por que não, né, 3 Arduinos, já que estamos celebrando, né, o Arduino Day. Então, aí a Mamute aí participando com a gente aqui, apoiando sempre as atividades da Robótica Paula Souza. Então, obrigado aí mais uma vez ao Rogério, ao Rodrigo e toda a equipe da Mamute por proporcionar esses momentos aqui. E também, né, o pessoal, todo mundo quer ganhar alguma coisinha, né? Quer participar e levar uma lembrancinha daquilo que marcou, né? Que fez diferença para ele durante a participação nos eventos. Então, fica já aí para vocês, então, essa oportunidade. E também, né, lembrando que para os professores, nós vamos ter o segundo encontro do Clube da Robótica, que vai ser dia 26 de abril, e as inscrições para os professores que quiserem certificado, então está disponível lá no portal do participante. Essa apresentação vai estar na página da Robótica, do Arduino Week 2023, né? Então vocês vão poder acessar esse link e fazer a inscrição lá no portal do participante para aqueles que querem, né, o certificado de participação. Mas não é obrigatório, o link do encontro está disponível também, então quem quiser participar, pode participar, trazer a sala inteira para participar junto, e isso vai gerar muita discussão depois para enriquecer as aulas de vocês. Tá? Então, era só esse recado mesmo, Jean, e agora eu deixo contigo aí, vou passar para a sua apresentação, tá bom? Tá joia, Tiagão. Obrigado. Bom, pessoal, então, o que é o Arduino Day, o Arduino Week, né? A gente já está aqui nele, né? Então, é uma celebração mundial de aniversário do Arduino. É uma oportunidade que a gente tem de reunir, né? Igual a gente está aqui hoje, reunir diversas pessoas interessadas no assunto, né? Principalmente aí os do mundo maker, em encontros online ou até encontros locais também tem, né? E para compartilhar as experiências, aprender alguma coisa a mais, comentar o uso de um sensor, uma forma que foi usado. E lá no site da Robótica também a gente tem a página do Arduino Week, e lá nós temos alguns projetos, né, que os alunos podem se interessar, seria legal dar uma olhadinha lá depois, e consultar os projetinhos, se alguém quiser montar um projetinho, já tem um guia, né, já tem um material lá, para o pessoal trabalhar em sala, aí o professor pode até pedir para os alunos desenvolverem um projetinho daquele. E, bom, continuando, né, vamos falar um pouquinho sobre o que é o Arduino, né? Para quem ainda não sabe, quem é novo, né? Está começando nesse mundo. O Arduino é uma placa, né? Uma plaquinha. E com essa plaquinha, ela é cheia de pinos
pinos são portas, né? São portas que a gente pode ligar fiozinhos. Então, nessas portas, a gente pode espetar fiozinhos e ligar num motorzinho, ligar num sensor, né? Um sensor de luz, um sensor de temperatura, um sensor que lê digital, né? Igual aquele quando a gente saca dinheiro no banco, que lê um cartão magnético, que lê um cartão RFID. Né? Então, a gente pode ligar diversos elementos, né? Muitos e muitos, muitos. Na verdade, são milhares de coisas que a gente consegue ligar no Arduino, criar um programinha e utilizar para criar um equipamento, né? Um protótipo do que você quiser, na verdade. Né? Uma impressora 3D, um projeto que acende a luz do seu quarto sozinho, ou que quando você der um comando de voz. Então, eu gosto de falar que o Arduino, né, ele é infinito. Como assim infinito? Infinito, você faz infinitos projetos. O Arduino, com meia dúzia de sensor, né, dá para você variar aí centenas de projetos, né, diferentes. E o mais legal, é fácil de trabalhar. Né? O Arduino é uma tecnologia que não é complicada. Tá? O Arduino, qualquer um consegue começar aí e ter uma boa evolução no Arduino, mesmo que você ainda não conhece programação, né? Você ainda está no início, está no primeiro ano aí do ensino médio, né? Gente, o negócio é pegar para fazer, porque é fácil, é gostoso, é divertido. No fim, quando seu projetinho funciona, é uma satisfação muito grande a gente ver um projeto que a gente realizou, né, depois de pronto, funcionando bonitinho. E hoje eu gostaria de falar também sobre uma novidade, né? Aqui a gente também vai trazer umas novidades, e uma delas, que é do dia 25/3, agora, sábado passado, né? Que foi realmente o dia do Arduino, o dia de aniversário do Arduino, o dia 25/3, foi o lançamento do novo Arduino, o Arduino Uno R4. Porque até então o Arduino Uno era o Arduino Uno R3. Ele foi desenvolvido em 2010. E hoje a gente tem uma nova versão. 13 anos depois aí, surge uma nova versão, né? Muito mais potente, muito mais forte, né? Mas com a mesma base de programação, para que tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo desde 2005, 2006, da quando surgiu o Arduino, todas as tecnologias vão se manter, né, para que a gente consiga ainda usar, mesmo que ela seja moderna, usar ela do mesmo jeito que a gente já vem usando o Arduino. Então, o Arduino R4, né, ele foi lançado oficialmente, existe até uma lista de espera lá na página do Arduino, do arduino.cc. E, bom, o que tem o novo Arduino R4? Então, ele é equipado com uma super máquina, um processador MCU aí, Renesas, RA4M1. O que significa isso? Né? Significa que ele é em torno de 3 a 4 vezes mais potente que o Arduino anterior, que é o Arduino que a gente usa hoje, né? Que é o Arduino Uno. Tá? E ele trabalha com 48 MHz. O Arduino R3, o atual, né, que a gente está usando aqui, é 16 MHz. A gente vê que é quase 4 vezes mais rápido, mas isso, né, a velocidade do Arduino já é boa. Né? A grande vantagem aqui que eu vejo é que agora ele tem módulo Wi-Fi e Bluetooth. Porque antes, quando a gente queria usar o Bluetooth com o Arduino, você teria que comprar o sensor Bluetooth separado, espetar ele na plaquinha do Arduino, lá nas portinhas, né? Agora não precisa mais, ele já está na placa, né? Então você consegue usar aqueles pinos que sobraram, né? Que você iria usar, seriam usados para o Bluetooth, e agora eles estão livres para você ligar mais sensor, mais um LED, mais um motorzinho. Então, o Fábio Violante, é o nome do CEO da Arduino, né? O chefão lá do Arduino, ele apresentou essa nova placa no sábado, como eu mencionei, e é a primeira modificação que a gente tem desde 2010 aí na plataforma do Arduino. Bom, outras coisas a mais que o Arduino R4 tem, que eu acho legal a gente comentar, é que agora a gente tem uma memória flash, uma
Memória onde a gente grava o nosso software lá, que era de 32K, agora elas têm de 256K. Ele trabalhava com 32 bits, com 16 bits, agora são 32 bits. A memória RAM também dobrou não, era 2K, agora são 32K de memória. Então a memória foi quase 16 vezes o aumento aí. Ele tem mais porta de comunicação, consome menos energia, tem tecnologias aí capacitivas, tem diversos tipos de comunicações para sensores, dos mais variados tipos. Então, ele aceita mais sensores ainda do que o Arduino Uno aceitava. E ele já tem uma parte de segurança, onde a criptografia é feita num chip separado, a gente pode falar dessa forma para simplificar. Então, a gente tem um chip coadjuvante aí, que faz as operações criptográficas fora do processador principal, que acaba dando mais performance ainda, aquilo tudo que a gente estava falando. Bom, ele tem muitas vantagens, ele já está para encomendar lá no site do Arduino, porém, o site do Arduino ainda não tem nem preço aqui para o Brasil, tá? Então, acredito que vai demorar um tempinho para a gente conseguir ter uma dessa na mão e brincar com ela. Mas eu não vejo a hora, né? Bom, pessoal, então, continuando, já falamos do Arduino R4, eu vou dar a dica, como eu falei lá atrás, para quem quiser começar hoje, Terminou a live aqui, terminou o nosso encontro, você já pode ir lá se cadastrar nessa página, que é o Tinkercad. Então, é www.tinkercad.com. É uma plataforma virtual para Arduino. Ela é uma plataforma lá dentro, quem acessou ou for acessar, vai ver que lá não tem só circuitos eletrônicos, A gente pode fazer desenho 3D, pode fazer software em blocos, mas para a gente aqui, o uso é o do Arduino, o do Arduino para protótipos eletrônicos. Então, lá dentro do Tinkercad, a gente pode criar um novo circuito, arrastar um Arduino na tela, ligar um sensor nele de maneira muito simples, arrastando os fiozinhos, e aí a programação você vai fazer com blocos. Então não é texto digitado, como o pessoal às vezes pensa que é um código, Um código de computação, de programação normalmente é em texto. Mas lá no Tinkercad a gente tem esse modelo de abstração, onde cada linha de código virou um bloquinho encaixável e muito didático, Então, é muito simples, só de olhar os bloquinhos e ler, o bloquinho você já sabe o que ele faz. É muito interessante, O pessoal aí que vai começar nesse mundo do microcontrolador, está começando na programação, ter uma experiência com o Tinkercad. Como ontem mesmo eu falei, na live que a gente fez ontem de manhã, eu mesmo, gente, sempre uso o Tinkercad. Mesmo que eu vou fazer um projeto físico, eu gosto de fazer ele primeiro no Tinkercad, testar, aperfeiçoar, porque muitas vezes a gente faz um código e a gente percebe que colocando mais um bloquinho ou dois, a gente deixa o código bem melhor do que estava antes. Então, é interessante que você faça testes, ajuste, aí ele está pronto, beleza, o software está pronto. Você copia o código, coloca no programa do Arduino e transfere para a placa real física. Então, seu programa já fica pronto, Então, uma grande vantagem do Tinkercad é isso. Você faz o projeto. Se no projeto você ligou um LED errado, por exemplo, e o LED está recebendo muita voltagem, muita energia e vai queimar, no Tinkercad ele avisa. Ele dá um aviso, que o LED está com excesso de energia. Se a gente fizer isso num projeto físico, se eu pegar aqui a placa e ligar o LED, e ligar errado, e mandar mais energia, o LED vai acabar queimando. Então, no Tinkercad, as peças não queimam, porque ele é virtual, ele dá um aviso só. Então, aí você consegue ajustar o seu projeto. Então, eu acho aí que o Tinkercad é a ferramenta de começo. No meu conceito aqui, ele é a ferramenta de começo, você não precisa ter a placa, você não gasta nenhum real, nada, só conhecimento.
né? Que na verdade você não está gastando, você está conquistando e construindo. Então eu recomendo aí a plataforma Tinkercad como uma plataforma de pontapé inicial aí no estudo do microcontrolador. Existem outras, tá? Se alguém quiser dar uma olhada na live de ontem, o Thiago apresentou mais uma, eu também. Fiquem à vontade. E para essa semana do Arduino Week, então, a gente tem aí, né? Vamos ter essas participações, né? Já tivemos aí ontem uma participação minha e do Thiago, né, da equipe da própria robótica. Depois nós tivemos uma do Renato Paiotti, né, ontem à tarde, maravilhosa. Hoje nós vamos ter aí o professor Jaziel daqui a pouquinho, né, já vamos chamar ele. Amanhã à noite, né, às 7h30 da noite, nós vamos ter o Rafael, que também vai fazer uma apresentação muito legal, né, o Rafael que é da equipe da robótica aqui. Na quinta-feira, à tarde, novamente, a gente vai ter lá raciocínio lógico com Arduino do professor Marcelo Ciaco. E na sexta-feira, né, a gente vai ter duas, na verdade. Vai ser a do Jorge, né, Arduino, ser ou não ser, eis a questão. E vamos também, logo em seguida, né, ter uma conversa com o Daniel Vieira sobre um robô IoT controlado por smartphone, né, um robô de internet das coisas aí. Então, essa é a nossa programação. Então, agora eu vou chamar o professor Jaziel. Né? O professor Jaziel é professor, né, em algumas ETECs aí. Formou na mesma faculdade que eu, por coincidência, né? Curiosidade. Nós formamos no mesmo curso. E, Jaziel, seja bem-vindo. Opa. Obrigado, boa tarde a todos, professores, alunos, Jean, pessoal aí da robótica. É uma alegria mesmo eu estar aqui, né, hoje, podendo participar, né, do Arduino Week. Eu sempre passei como espectador, né, e agora eu estou, né, participando aí, fazendo uma apresentação para vocês. Então, estou muito feliz aí com as notícias, né, sobre o Arduino. O Arduino, ele realmente, né, é uma placa que surpreende há tanto tempo a gente que trabalha com educação, e é uma placa muito fácil de trabalhar, né? Já mesmo mostrou aí a evolução dele, a Arduino R4 agora, com certeza ficou bem mais poderoso já. Dá gosto trabalhar, né, com ele. Então a gente tem mais oportunidade aí de desenvolver Vamos ter que projetos. experimentar ela, né, Jaz? É o jeito. Se a gente tiver uma, nós vamos ter que dar uma olhada. Verdade. ESP32 a gente já brinca com ele um pouco, né? O Agora ESP... tem a evolução dele agora, né? Só para comentar para o pessoal aí, né, Jaz, que está aí online, o ESP32 é o primo do Arduino, né? Ele já veio com Wi-Fi e Bluetooth, né? Foi lançado aí já há alguns anos. E a gente pode falar que agora o Arduino R4 virou um ESP, né? Exatamente. Só que como o Arduino R4 manteve o formato da placa do Arduino R3, todas as shields, né? Aquelas placas que a gente encaixa no Arduino, vão continuar funcionando. Isso que é mais legal. É importante a compatibilidade, né? Eles sempre pensaram nisso daí, desde as primeiras versões, né? Desde a versão 2 lá, que já era comercializada, a versão 3, né? A evolução dele para R3 e agora R4, a intenção deles é realmente mesmo manter essa compatibilidade e a gente não perder os projetos antigos, né? Na verdade, a gente ir melhorando cada vez mais. Exatamente. Essa é a ideia. Muito bom. E agora nós temos mais portas, né? Porque quando a gente ia ligar o Wi-Fi lá, ocupava 4, 5 portas. Ia ligar o Bluetooth, né? Pelo menos umas 4 portas a gente usava do Arduino. Exato. Agora a gente tem essa liberdade, né? De ter mais portas livres aí. Sim, tem um processador mais rápido, né? 4 vezes mais rápido que era o anterior. Então a gente, né? A gente tinha um pouco de perda já nele, né? Com 16 MHz lá, se dividido por 4 MHz era realmente a velocidade que a gente trabalhava. Né, eu trabalho ainda no Arduino R3, né? E essa versão aí com 48 MHz, ele se compara mesmo aí ao ESP32, né? Muito poderoso. E o visual também ficou muito bonito, né? Ficou muito bonito. Gostei bonito. demais do visual dele, assim. Então eles sempre focados assim em criar placas, né? Placas que chamam a atenção da gente. A placa do Arduino, né? O pessoal caprichou, né?
Sempre Isso é uma coisa que eu falo né? que foi muito bem caprichada. Verdade. É isso aí. Acho que o professor Tiago colocou lá a apresentação, né? Aí, controle de produção por cores, é que eu vou estar apresentando para vocês, pessoal. Falar um pouquinho sobre o projeto. É um projeto bem simples, na realidade, tá? Eu não foquei, assim, num projeto extremamente complexo, mas para dar ideias, assim, interessantes para quem está começando com o Arduino agora, ou que já tem um pouquinho de experiência também, porque o sensor que a gente vai estar trabalhando aí é um sensor que normalmente a gente vê muito na indústria, né? É um sensor de cor, a gente vai estar dando uma olhada, e como integrar ele com o Arduino, né? Existem muitos projetos na internet e tal, que você vai conseguir encontrar também, mas eu acho interessante alguém falar sobre ele, porque aí te dá um norte, né? Te dá um ponto de partida aí para estar podendo produzir coisas muito mais interessantes daquilo que eu vou estar te mostrando hoje. Mas a ideia em si é a gente focar em coisas simples, mas que sejam funcionais, né? Não seja simplesmente aí uma coisa que a gente crie códigos extremamente grandes, difíceis de compreender, e o que eu queria é isso daí mesmo, chegar num código mais simples, né? E um projeto legal, assim, para quem está iniciando, ou para quem já iniciou e tem um pouquinho mais de habilidade lá para estar montando aí, né? É que tem muita ligação com o fio, né? A gente vai usar muito jumper ali, mas vocês vão ver que é um projeto bem legalzinho de estar fazendo, inclusive nas escolas depois, em casa, né? Mesmo aí, sozinho. E adquirir, né, os componentes, que eu vou estar citando aí também, vão facilitar bastante você conseguir montar e reproduzir o mesmo projeto que eu estou, né, vou disponibilizar aí para vocês depois. Tá certo? Aí, professor, se ele quiser trocar, né, eu não sei se eu Tiago, troco ele aqui. Ah, eu consigo trocar aqui. ô Jaza, Eu só, consigo trocar. É só só mexer no lembrar, né, mouse. pessoal, Uhum. que podemos dar uma curtida no vídeo aí. Podemos curtir Ok. o vídeo, né? Já passou aí o cupom de desconto, né? Da Mamute. Isso. Vamos perder a oportunidade, Robótica 10 lá. O Jaziel, você consegue mudar a apresentação direto por aí, tá? Opa, obrigado. Eu passei o mouse agora que eu vi. Fique à vontade aí. Boa apresentação. Eu agradeço. Pessoal, então só para falar um pouquinho sobre mim, né? Sou professor aqui da ETEC de Espírito Santo do Pinhal, junto com o professor Jean, tá? Eu estou na ETEC, junto com o Jean também, desde 2004, a gente iniciou junto essa jornada, né, de trabalhar na informática, e eu estou lá até hoje, então eu desenvolvo alguns projetos também, assim, o Jean também, na SPTEC, que é uma feira que a gente faz todo ano ali na ETEC, a gente demonstra sempre o uso de Arduino ou de ESP, para, né, com colaboração dos alunos também, a gente está sempre desenvolvendo alguma coisa voltada assim para robótica ou voltada para desenvolvimento em baixo nível, né? No caso aí que é o caso do Arduino e o ESP. Tá? Mas não só isso, mas a gente faz integração também em alguns projetos usando C Sharp, né, Jean? A gente trabalha bem com essa parte aí, o C Sharp ele é um tremendo parceiro também na hora de desenvolver projeto com o Arduino, não só Arduino, mas ESP, PIC, né, qualquer outro tipo de microcontrolador que existe no mercado. Mas, continuando então, pessoal, minha formação, eu sou formado em ciência da computação, tá? E as minhas aulas na ETEC, elas são voltadas para desenvolvimento, né? Desenvolvimento web, desenvolvimento desktop, então faz tempo que eu trabalho aí com essa parte. E o Arduino, né, a minha vida toda, desde quando surgiu o Arduino, mesmo antes ali, a gente trabalhava, né, eu trabalhei muito tempo com PIC, com Assembly, então minha jornada assim com microcontroladores já vem de bastante tempo, tá? E o Arduino ele veio a somar, né? Então, quando eu conheci o Arduino, a gente começou a trabalhar, né, com, com essa parte aí também de ensinar os alunos, né? A gente conseguir também passar esse conhecimento para os alunos, porque a plataforma é muito gostosa de trabalhar, né? Você desenvolver nele ali, mesmo a codificação, porque antes a gente não tinha a opção de fazer com blocos, né? E o Tinkercad agora vocês têm essa oportunidade, mas excelente ferramenta. A gente faz muita coisa boa nele antes de aplicar na placa, né? De levar ele para a placa. Então vale a pena, né? Você aprender a linguagem, né? Aprender também montar os blocos, mas você também ir aprendendo aos poucos ali a linguagem do Arduino.
vale muito a pena, você vai aprender muita coisa boa, sua lógica vai ficar, né, a lógica vai ficar sempre melhor, né, sua lógica sempre vai melhorar com o Arduino, tá certo? Não só para desenvolvimento para microcontrolador, mas em desenvolvimento em geral. Ele ajuda muito você a focar essa parte de lógica. Para a vida, né, Jaz? Isso A vai pra vida, gente então. acaba usando muita lógica no desenvolvimento, mas essa lógica acaba vindo para a vida, né? A gente acaba usando aí no dia a dia, até para tudo que a gente vai fazer, né? Porque tudo que a gente faz tem raciocínio lógico, né, Jaz? Opa, E aprender programação só vai ajudar você a ter mais raciocínio lógico, porque é lógica pura. Exatamente. É isso aí. Para quem está começando agora, né? É trabalhar no Tinkercad, projetar lá, né? Fazer os projetos, né, iniciais, né? Começar com projetos bem simples, acender LED, apagar LED, mexer no botão, né? Fazer aparecer uma mensagem lá no LCD. São coisas assim que vão melhorando a sua lógica, né? Então vai te ajudando aí a programar também em outras linguagens, tá certo? Então eu vou continuar aqui então com a apresentação, pessoal. Falar um pouquinho da história do Arduino, mas uma parte assim da história que a gente não comenta muito, né? A gente vê muita apresentação sobre o Arduino, mas eu peguei uma parte da história dele aqui, que eu estava, né, comentando com o G outro dia também, professor Tiago, agora há pouco, sobre algumas coisas interessantes dele. São partes bem pequenininhas da história do Arduino ali, que fazem a diferença, né? Porque a gente tem hoje. Então, como eu comecei com PIC, desenvolvimento em PIC e Assembly, né, na época, assim, da faculdade, e depois eu passei para a linguagem C, né, desenvolvi um tempo em micro C, então valeu a pena, é uma experiência muito boa, né, o microcontrolador PIC, ele faz parte agora da família Atmel, né, o Atmel ele incorporou o PIC também para eles lá, né, então a gente vê muita coisa aí desenvolvida para chão de fábrica utilizando o PIC, né. Vocês devem ter ouvido falar, quem assistiu as apresentações esses dias, o pessoal comentou sobre isso aí também, sobre o PIC, né, o Atmel aí, que é o AVR, aí, o processador microcontrolador aí do Arduino. Mas só para a gente lembrar um pouquinho também, né, que em 2003, pessoal, a linguagem Wiring ela foi desenvolvida por, né, Hernando Barragan. Então ele estava fazendo uma dissertação de mestrado e o Máximo Banzi, que é, né, um dos criadores aí, né, o que encabeçou a criação do Arduino, ele era o orientador dele no mestrado, né, e o Hernando, então, ele criou essa linguagem para poder desenvolver uma forma fácil de estar se comunicando com o microcontrolador. Isso foi lá em 2003, tá? Lá no Instituto de Design Interativo do IVRE. Então, esse projeto aí que ele fez no mestrado, ele foi o ponto de partida para o Máximo Banzi, ele, né, projetar o Arduino, né? Então, conversar com os colegas lá, que é o David Curtieles, né, o Tom Eagle, o Gianluca Martino, o David Mellis. Então, eles, né, começaram a conversar para fazer esse desenvolvimento do Arduino. Isso lá em 2003. Então, nessa época aí, para vocês terem uma ideia, eu mexia com PIC, né, bem no começo mesmo, aí, 2003, né, no ano 2000, assim, mais ou menos, eu trabalhava com PIC, literalmente, a gente só tinha isso daí, né, e o Arduino, a ideia surgiu lá em 2004, quando o Hernando ele se formou, né? O Máximo Banzi ele pegou e resolveu ali conversar com os colegas para desenvolver uma ferramenta, né? Para poder ensinar robótica, né? Ensinar microcontrolador lá para os alunos. Então, a primeira placa que eles criaram, eles utilizavam um ATmega 8, né? Uma versão bem simplesinha, que a gente vai ver daqui a pouco. Eu tenho uma foto dela aqui. E a conexão era uma conexão serial. Né? Então, toda a comunicação que eu fazia no PIC na época era tudo comunicação serial. Então, provavelmente, isso daí foi uma coisa que levou eles também a utilizarem. Né? Aí, com o desenvolvimento do USB, né, a melhoria do USB, aí que foi melhorando, eles implementaram isso aí também no Arduino. Então, uma coisa legal, né, nas minhas pesquisas aí foi encontrar aqui o bar onde eles se reuniam lá, né, em Ivreia, tá vendo? O bar aqui, ele se chamava Bar de Rei Arduino, né? Então, ele lá na província de Turim. Ele recebeu esse nome, pessoal, por causa de uma homenagem ao rei Arduino de Pombia, que governou a Itália no ano de 1002. Então, foi uma homenagem que eles fizeram aí a um rei lá que governou a Itália.
tá? Para quem não sabia, né, eu também, nas pesquisas ali, fui descobrir isso daí. Eu já sabia que ele era, né, uma homenagem, mas aí fui a fundo lá para ver realmente de onde tinha saído. Eu achei interessante. Queria passar para vocês isso. E aqui a fotinha do bar, né? Tem várias outras fotos na internet, se a Bom, gente o dia que eu for pesquisar. na Itália, eu vou querer visitar esse bar Ah, aí. com certeza. Então, tem uma rua lá que é a rua Arduino mesmo, né? O pessoal colocou a rua de Arduino. Isso que eu achei interessante pra caramba. Tem Não várias sabia. fotos. É, muito legal. Legal. Vale a pena pesquisar Ô, mais sobre Jassa, isso. Oi. e muito legal, né, essa história do Arduino e do bar, né? Onde o pessoal ia lá para idealizar, né? Sim. E, ô Jaziel, comenta um pouquinho como que era para a gente programar um PIC e programar um Arduino. Tem muita diferença? Então, os dois, né, na realidade, se você programar em linguagem C, eles são muito parecidos em questão assim, de criação de variáveis, né, como você acessa a porta, né. O nome das portas, na realidade, se a gente for pegar o Arduino e for programar nele mesmo, né, usando a ferramenta própria do Arduino, sem ser a IDE, existem outras ferramentas, né, que a gente programa, o nome das portas lá, eles vão seguir o nome das portas do microcontrolador, né? E o PIC ele fazia isso. Ele não tinha essa abstração, né, que o Arduino traz para a gente para facilitar a programação. Então, o PIC ainda tem muita gente que programa em PIC hoje, né? Então, o PIC ele é muito utilizado, principalmente em indústria, tá? E a comunicação, boa parte deles, a gente tem que ter um programador. Então, você vai ter que usar um programador lá. Esses programadores mais novos, eles trabalham agora com comunicação USB. A gente consegue fazer, né, subir ali o arquivo X, né, o famoso arquivo compilado ali da ferramenta. O Arduino também faz isso, mas a gente, né, de certa forma, ele facilita muito, né? Ele já sobe o arquivo lá, E esse né, programador diretamente. que você está falando é uma pessoa? Não, vamos dizer assim, é uma placa, né, onde você tem lá um microcontrolador que ele tem, né, um bootloader. Na realidade, ali ele vai ter um bootloader que vai te ajudar a subir, né, a memória lá para o PIC. Então, para usar um PIC, nós temos que ter um equipamento especial. É um gravador de PIC. Diferente do Arduino, que eu uso só um Sim. cabinho USB e clico no É. botão. Então, o segredo do Arduino está no bootloader dele, né? Eles integraram o bootloader dele na placa. Então, aquele ATmega, né, o 16 que está nele lá, né, o 16 o 2 que está nele, que mantém esse software que faz a comunicação com o microcontrolador. Já o PIC não, o PIC ele precisa de um gravador para fazer, né, esse bootloader, por assim dizer, né, para poder subir o arquivo ali no microcontrolador, lá na memória EPROM dele. Tá? Mas a técnica é bem parecida, só que o jeito de gravar, né, é um pouquinho diferente, dá um pouquinho mais de trabalho, para ser mais exato para vocês. Não é tão fácil que nem do Arduino. É assim que funciona. O PIC, né, as primeiras versões também, eles trabalhavam com pouca memória, que nem o Arduino ali, né, o ATmega 8, e aí a gente tem evolução dele também, evoluiu para 16 bits, depois evoluiu para 32 bits. Então a gente tem muita, né, muita evolução aí nessa parte de microcontrolador. Ainda bem, porque sempre o pessoal está focado aí em desenvolver alguma coisa que facilite você carregar programa mais sofisticado nele, né, poder trabalhar com ferramentas mais novas e trabalhar aí com um código bem mais eficiente. Quando você tem pouca memória, é ruim, né? Você tem que ficar otimizando, você tem que ficar controlando. No caso do assembly lá, você já tinha que fazer isso, né? Mas quando a gente passa para a linguagem C, que ela ocupa bem mais memória, a ideia é a gente ter bem mais memória lá no microcontrolador. Isso daí a gente tem, né, um certo limite no Arduino Uno, isso aí caiu um pouco lá no Arduino Mega, mas isso aí foi caindo mais na evolução do próprio Arduino, né? E agora a gente vendo aí a versão do Arduino, o R4, ficou espetacular. Eu achei que ficou muito bom. Para quem usa, eu acho interessante. Agora tem memória de sobra. Tem. Ainda bem. Ainda bem. Pessoal, aqui, né, para a gente concluir esse pedacinho, tá a primeira placa, né, do Arduino que o Márcio Banzi fez lá. Você pode ver que é uma placa aqui de fibra, né? Acho que esse aqui é de fenolite, acho que tem uma aqui que é de fibra, não sei. Acho que pelo jeito dela é fibra mesmo. E ela foi corroída, né? E os circuitos aqui, o ATmega mesmo lá, dá para ver que ele está soldado à mão. Tem aqui os fios, né? Esse conector DB25 que está na lateral aqui, ó, é por ele que ele fazia o carregamento, né? Então fazia por porta paralela.
ou porta serial ali mesmo, né? Ele comentou ali que seria porta serial. Aí já dá para ver que tem um regulador de voltagem aqui, né? Porque o Atmel ele trabalha com 5 volts, então ele precisa de um regulador de voltagem na placa ali para reduzir a tensão. O mesmo que eu vou estar usando agora há pouco, vocês vão ver no projeto ali que eu vou ter que utilizar um redutor de tensão, um regulador de tensão para 5 volts, porque eu estou usando uma fonte para controlar o projeto. E você vê que o negócio é bem simples e evoluiu para o que a gente tem agora, né? Então, a versão que eles fizeram também, né? Essa placa aqui está bem melhorada, mas ela já tem um visual bem parecido com o Arduino Uno, né? A placa está bonita, lá em 2005, né? E a gente já tem o visual já azulzinho dele aqui, e já tem formato irregular, né? Uma característica do Arduino é isso daí, da placa, né? As furações para facilitar você fixar a placa, entrada da fonte, o regulador de tensão dele aqui, bem parecido com o que eles tinham antes, né? Aqui, ó. Você pode observar que esse regulador de tensão que está à direita da tela, tá? Ele é um regulador muito parecido com o que ele tem na versão 2. Aqui eles já integraram, né, o circuito para comunicação USB, ele poder fazer ali a gravação, né, através do bootloader do Arduino, ele gravar no Atmel. Né? Ele já gravava aqui no circuito direto. Já tem um botãozinho de reset, né, um conector ICSP ali também para fazer comunicação. Uma outra forma da gente gravar o Arduino, né, além dessa comunicação serial dele, né, USB serial, né, por assim dizer, mas ainda tem o ICSP que a gente pode conectar um adaptador ali no computador e fazer a gravação direto no circuito do Arduino, né, direto no microcontrolador. A gente pula uma etapa. Um grande problema que a gente tem do Arduino, né? A gente gosta de fazer teste e tal, e a gente costuma queimar, né, de vez em quando, essa entrada USB. A gente exagera um pouco, né, gente? Às vezes a gente coloca muita tensão ali, ou na fonte de alimentação, ou mesmo algum curto aí sem querer nos pinos ali, e a gente acaba queimando esse ATmega aqui. Esse modelo aqui era o 8U2, né? Então o bootloader estava ali. E a gente costuma queimar ele. E a única forma da gente conseguir gravar no microcontrolador é como se fosse lá o PIC, né? Você vai fazer a conexão usando esse conector ICSP, tá? Aqui só tinha um, né? Você vê aqui que só tinha um aqui. Esse outro já era soldado na placa, né? O menorzinho ali, SMD, tá? Um LEDzinho verde. O LED verde apareceu aqui, né, na porta 13. No começo, assim, tinha alguns problemas com a porta 13 lá e tal. E a gente pode dar uma pesquisada, depois vocês vão ver que foi evoluindo, né? Mas a gente vê também que ele já trabalhava com cristalzinho aqui, né? Lá, o cristalzinho para manter, né, a velocidade ali no microcontrolador, eu acho importante, o cristal de quartzo. Mas ele foi melhorando, né? Os componentes aqui não são SMD, a não ser esse, né, o microcontrolador ali, o ATmega 8. Já o outro aqui, ele já é soquetado, né? Foi uma característica, é uma das características muito legais do Arduino, né? Você ter essa opção de trabalhar com chip soquetado. Der defeito, você não troca a placa inteira, né? Você tira o circuito dali, encaixa ele outro lá e sobe o programa de novo, né? Faz o bootloader para ele de novo. É muito show. Então, nessa época aqui, em 2005, surgiu aí ele na cor azul e recebeu o mapa da Itália no verso. Eles mantêm até hoje, né? Eles vão mantendo esse padrão até hoje. Essa versão do Emila 9 ela surgiu lá em 2009, tá? 2009 por causa que está em italiano, né, pessoal? Que significa 2009. E ele tem umas características assim muito próximas, porque na realidade o microcontrolador que está nele aqui é o mesmo microcontrolador que a gente encontra no Arduino Uno, que é o 328 PPU, né? Mas ele aceitava também o 168. Então essa versão era um pouquinho, a 168 tinha menos memória e tal, mas o funcionamento era o mesmo, era só você tirar um chip dali, né, do soquete, e encaixar outro. Né? Então eles mantiveram bastante coisa do anterior, mas a gente pode observar que aqui os componentes reduziram de tamanho, ficaram tudo já, né, soldadinhos na placa, tudo SMD, né? Então, o negócio já foi melhorando. É a tecnologia também, né? Conforme vai passando o tempo, a tecnologia vai ajudando a gente ver isso daí. Mas o que é legal dessa placa, pessoal, que já surgiu lá em 2009, né? Lá, 14 pinos digitais de entrada e saída, sendo que 6 pode ser usado como saída PWM. Você poder fazer aquele controle de luminosidade do LED, né? Para você controlar o servo motor ali, o motorzinho de passo, né? Com PWM é legal. Então é importante eles terem colocado isso daqui. Nem todo PIC tinha essa opção, né? A gente tinha que construir na época, eu lembro, eu fiz muito na mão isso daí, de ter que criar código para simular o PWM. Né? Então,
O Arduino ele tem essa vantagem, já em 2009 lá. E o cristalzinho dele já é 16 MHz. Né? Eu achei muito legal. E a evolução dele aí, né, pra gente finalizar essa parte, eu vou parar no Arduino Já, 1. aquele 2009, te interrompendo, 2009. Uhum. 2009 já é basicamente um Uno, né? Ele é o que antecede o Arduino Uno, né? Basicamente é isso. O que mudou nele foi o bicontrolador ali para subir o programa, né? Porque esse daqui era o FT232, se eu não me engano, que ele é aquele conversor serial, né, para USB. Ele é muito utilizado ainda, tanto que a conector ICSP ele usa o FT232, né, para você subir o programa direto do microcontrolador. Mas para melhorar essa comunicação com o computador, eu acho que não só melhorar, mas facilitar a comunicação, né, a questão de driver e tal. Esse daqui eu preciso instalar o driver, né? O FT232 eu preciso instalar o driver lá. Enquanto que é que nem aquele CH340, né? Que a gente usa em algumas placas também, em algumas placas para Arduino, elas têm aquele CH340 ou 341, que também é esse conversor, tá? Serial USB. Então, algumas placas, pessoal, precisam realmente fazer a instalação do driver, tá? Ele não reconhece no computador, aí ele fica lá, né? Lá no gerenciador de dispositivo, aguardando lá com uma interrogação você instalar esse driver. Não é um driver fácil de achar na internet, o pessoal, né, disponibiliza de forma gratuita, né? O nome dele é chip FTDI, né? O FTDI. Então ele vai fazer essa comunicação, né? O FT232. Essa comunicação dele precisa desse drive. Então o Windows normalmente ele não reconhece. Mesmo sendo o Windows 10, o Windows 11 lá, ele não reconhece de cara. Você tem que fazer a instalação, né? A evolução do Arduino por Arduino Uno, na realidade, foi a questão ali, né, de substituir esse FT232BM para utilizar o ATmega 8.2, tá? Para a versão, primeira versão do Arduino, né? Do Arduino Uno. E quando eles fizeram a revisão para a revisão 3, eles trocaram esse ATmega, né? Onde estava o bootloader ali do Arduino, onde tinha comunicação para ele lá, né? Para você fazer a gravação no Arduino. Eles já mudaram, colocaram uma versão maior. Né? Eles exigiram uma versão maior ali, estão utilizando o ATmega 16U2. Essa versão que está na fotinha aqui é o R3. Essa é a versão revisada. Tá? A grande maioria das placas hoje, né, ou elas vão estar trabalhando com esse CH340, 341, né, ou com esse ATmega 16U2. Essa daqui, né, que tem a 8U2 aqui, só para o saudosista, o pessoal que tem guardado em casa. Eu devo ter alguma ali guardada, mas eu estou utilizando mais essa daqui mesmo, que já é a versão revisada, né, a versão R3. Ela tem boa compatibilidade aí com a maioria dos programas que você utiliza. E o legal é que aquele programa que você usava na versão anterior funciona redondinho desse aqui, não dá problema nenhum. Eu acho ele mais rápido para conectar, né? Na porta USB. Funciona muito bem. E o visual dele também ficou bem mais legal, né? Ele ficou bem mais reduzido bastante a quantidade de componente que a gente vê por aqui depois que eles colocaram, né? O ATmega 16, né? Então, a gente vê que os LEDs aqui para transmissão, lá o RX-TX, tá? Eles permanecem, isso aqui é importante, né, que permaneça, para a gente saber quando ele está subindo o programa ali para o microcontrolador. Eles mantiveram as portas que a gente estava vendo lá. E o interessante é que o ATmega 16U2 ou 8U2, ele já tem o próprio conector CSP dele aqui, ó. Como ele já está soldado na placa, se a gente for ver nas versões anteriores, olha só, ele não tem o conector, né, CSP por causa que ele usava um FT232, então ele exige que você instale o driver. Mas essa versão não, essa versão você pode mudar o bootloader, né? Você pode, se ele corromper ou der algum problema, é uma EEPROM, né? Então ela paga por software. Então você consegue fazer o upgrade nela. Caso venha dar algum problema ou surgir uma versão mais revisada que ela, a gente consegue fazer a substituição, tá? E é um circuitinho extremamente barato, gente. Sinceramente, consegue fazer. Não tem esse circuito, não tem problema. Você consegue ligar ele num outro Arduino. Você consegue simular, né, essa conexão aí com o ICSP dele aí, tranquilamente usando um outro Arduino. Você consegue reparar, né? O Arduino tem mais essa. Né? Mesmo ele danificado, às vezes você consegue utilizar um outro Arduino para reparar o que deu problema no bootloader, o que queimou, né? Infelizmente acontece, gente. De vez em quando a gente queima esse ATmega aqui de entrada, né?
e a gente tem que subir aí a programação no chip, né, no microcontrolador. Aí o que acontece, né? Você vai subir ele ali pela portinha CSP. É assim que funciona. Mas tem tudo isso aí, gente. Isso aí tem tudo, né? Fácil aí, você encontra fácil essa questão, inclusive de ligar um Arduino no outro, fazer a conversão ou usar a plaquinha. Sinceramente, a plaquinha compensa mais, tá? Para reparar tanto o microcontrolador principal quanto a T-Mega 16U ali e fazer o upgrade nele se necessário. Tá joia? Então é isso Muito daí. legal. São coisas mais técnicas, né? Espero Mas é não ter... importante, né, o pessoal saber, conhecer, né? Uhum. Só que está começando esse mundo agora. Verdade. Ter mais ideias, né, de como realmente que é essa placa, os componentes que ela tem, né? E ninguém nunca tinha falado sobre os componentes, muito legal. É uma placa extremamente forte, viu? Ela aguenta muita coisa. O microcontrolador mesmo, ele tem muita proteção, né? Contra curto-circuito rápido, alguma coisa assim, ele tem muita proteção. Mas a ideia é a gente sempre trabalhar, né, seguindo ali o esquema de montagem, protegendo as portas, porque cada porta do Arduino ela tem uma limitação de corrente, né? De tensão também, mas de corrente é importante a gente lembrar isso daí. Quem estiver utilizando, né? Ligar um LED, assim, nunca ligar diretamente na placa, sempre usar um resistor ali. Eu vou estar comentando um pouquinho para frente, tá certo? É assim que funciona. Mas o que eu acho bom, né, do Arduino, você conseguir trabalhar com ele ligado no computador ali, sem ter fonte de energia nenhuma, você só usa a porta USB, tá funcionando, você consegue interagir com ele ali usando, né, o monitor serial, você consegue interagir com ele usando o programa de alto nível, como Visual Studio, aí, C Sharp, Visual Studio normal mesmo, né? Visual Basic. Se você quiser trabalhar com Python com ele, você consegue trabalhar com N ferramentas, né? Ele te dá muita facilidade de programar, tá? Comunicar com ele com a internet, então você tem shield de todo tipo, né? Wi-Fi, você tem Bluetooth, então é impressionante, né? A quantidade de coisa que você consegue integrar nele é uma coisa muito boa, tá? Pessoal, continuar aí, Eu né? falei, né, Minuto Jás? só. Praticamente infinito, né? Não Infinito. tem. Vai Não da tem limite. imaginação. Eu falo que ele amplia o poder de imaginação, né? De quem quer criar alguma coisa, quem quer automatizar alguma coisa, né? Em casa ou na indústria aí, profissionalmente. Realmente a gente consegue trabalhar com ele profissionalmente, tá? Eu vejo muito na indústria o pessoal usar PIC ainda, tal, por causa da estabilidade do circuito dele e tal. Mas eu tenho visto também muito projeto legal feito para a indústria utilizando a Atmel. Então, a moçada realmente está, né, deixando essa parte de protótipo e está trabalhando lá, desenvolvendo coisa profissional, ganhando dinheiro em cima disso. Eu acho Muito legal. importante. Você se profissionalizando, né? Realmente aí aprendendo a lidar com o Arduino e fazer ele, né, ajudar outras pessoas. Não é só fazer projeto para ficar acendendo luzinha, apagando luzinha, tá certo? Mas você criar projetos para ajudar na indústria, ajudar a Ajudar a automatizar a sociedade, residência. né? Ajudar o Exato. mundo em geral, né? Isso daí, melhorar cada vez mais, né? E uma coisa interessante é a domótica, né? Que você poder automatizar algumas coisas dentro da sua casa. Então, todo mundo que aprende o Arduino fala assim: poxa, eu consigo ligar uma lâmpada lá, eu consigo ligar um relé, né? Para ligar um motor ou alguma coisa? Você consegue, né? Então, isso é super interessante. No Tinkercad mesmo, você consegue simular isso daí. Você consegue colocar, né, relé lá para controlar a lâmpada, controlar motor. Então, você consegue fazer muita coisa, né? Mas precisa, né, estudar, precisa treinar lá dentro, né, o uso dos componentes aí, buscar informação. A melhor coisa é essa, é buscar informação e buscar exemplos, assim. A gente vai ver muita coisa boa, né, a gente vê muita coisa boa na comunidade, né, que trabalha com Arduino, no próprio site do Arduino mesmo, lá a gente acha coisa, assim, Tudo, muito né? esquema de montagem, né, muito projeto, assim, legalzinho, voltado aí para muitas áreas, né? Eu falo aqui da domótica, né, para você poder fazer em casa, mas tem para a indústria também, tem para muitas outras coisas. Isso que eu vou estar Raziel, tem um demonstrando. fórum lá, né? Uhum. Lá Tem no os fórum fóruns, do, fórum do muito Arduino, bom. discute tudo, sensor, Tudo. qual que é a melhor biblioteca para o sensor, qual que é o Legal. melhor sensor se você for fazer tal projeto. Lá tem muita coisa, gente. Arduino.cc. É um site oficial do Arduino. Excelente.
Muita coisa boa. Pessoal, então aqui no projeto, quais componentes eu utilizei, tá? Não são componentes assim difíceis de você encontrar e você consegue simular quase todos lá no Tinkercad. Infelizmente o sensor de RGB, por enquanto, não tem lá, tá? Mas lá tem sensor infravermelho que dá para você simular passagem, né? Você consegue, inclusive, simular um pouquinho o que esse sensor RGB faz lá. Tá? Eu vi projetos assim interessantes, o pessoal também fazendo reconhecimento de cor, usando LDR e LED. Né? O pessoal consegue fazer isso daí usando o LDR, aquele resistor lá variável por luz, né? Então você tem uns LDRs que você também consegue fazer. Então é um projeto aí, quem sabe no futuro a gente voltar a se encontrar aqui, eu consigo mostrar isso daí também, né? Mas é interessante, tem algumas outras saídas, né, para esse sensor. Não existe só esse sensor, não existe só essa possibilidade de fazer reconhecimento de cor. Cores mais básicas, eu acho que a gente consegue usar outros componentes. Mas esse componente aqui é interessante. Então, esse sensor, pessoal, ele usa, né, um chip, na verdade, aqui, que eu vou falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco, mas ele é específico para reconhecer cor. Né? E para a indústria é interessante, né? Para ideias assim que eu vou estar passando para vocês aí, que vocês podem estar desenvolvendo futuramente. Então, o que eu quis desenvolver aqui foi uma coisa que você consegue fazer em casa depois, com pouco componente, e o custo não é tão alto. Tá? Eu utilizei, então, o Arduino Uno R3, eu usei esse sensor RGB, o TCS3200, mas você pode achar ele por aí também em diversas versões. Tá? Esse modelo que eu utilizei é o modelo mais antigo, é o modelo que eu tinha aqui, eu comprei ele há um certo tempo. Tá? E a comunicação dele é super simples. A gente vai ver também, a conexão dele é direta no Arduino lá, não tem que ficar usando o resistor. Ele já é preparado para isso daí. Usei uma protoboard, né? Um LED RGB, para a gente estar podendo ver as cores mais básicas ali do projeto. Usei os resistores, que eu comentei com vocês agora há pouco, né? Não dá para ligar LED, pessoal, direto no Arduino, tá? Você não pode ligar direto, você tem que usar resistores lá para a gente poder reduzir um pouquinho a tensão que vai ali, né? E a corrente também que vai ali para o LED, porque o LED ele funciona, né? Entre 2 e 2,5, né? 2,5 volts, algumas cores, tá? E eles precisam que a gente alimente, né? Com o resistor correto ali para não queimar. A vida útil diminui bastante se você não usa o resistor e diminui a vida útil também do microcontrolador, porque ele vai aquecer e em um determinado momento aí você vai ter um prejuízo, porque vai ter que trocar depois o microcontrolador. Tá certo? Usei o microservo aqui também, simplesmente só para ele apontar a direção da cor, que vai ser legal para vocês verem. Usei vários jumpers, que são fiozinhos coloridos, você pode usar de vários tipos. E aqui eu usei jumper que a gente chama de macho-fêmea e macho-macho, né, para fazer ligação nos componentes. Usei um regulador de tensão de 5 volts para poder utilizar uma fonte de 9 volts. Eu tenho um microservo aqui, o LCD, tá certo? E esse LCD, pessoal, ele consome um pouco mais de energia, então eu preferi não descarregar todo, né? Assim, a parte de alimentar ali, né, o sensor ali, que trabalha com 4 LEDs, trabalhar o LCD aqui também, o microservo e o LED direto no Arduino. Ele até aguenta, né? Esse regulador de voltagem dele aguenta, tá? Ele vai até uns 500 miliamperes ali, mas eu acho bom a gente não exagerar muito para ele não, que ele aquece demais. Aí o que eu preferi, né? Pegar um regulador desse de tensão, que alguns modelos eles trabalham com 5 volts e 3,3 por causa do ESP também, existem muitos circuitos que trabalham, né? Shields que trabalham com 3,3 volts. Então, para fazer essa ligação, você pode mudar o jumper na placa aqui e ele fica com 3 volts, né? 3,3 volts ou 5 volts. Tá certo? O LCD funciona com 5 volts, muito bem. Tá? O microservo também funciona excelente com 5 volts. Tá? E o sensor, ele funciona também ali bem com 5 volts. Apesar que a partir de 3,3 aqui, o sensor, né, o sensor ele funciona, ele reconhece. Mas se a gente manter ele em 5 volts, eu fiz alguns ajustes ali para ver se ele melhorava o desempenho e tal, a leitura melhorava, mas eu acho que em 5 volts ele funcionou muito bem. Tá? Pessoal, falar um pouquinho sobre esse sensor, né, o TCS3200. Então, esse sensor, você vai encontrar ele na internet às vezes, ele tem modelos diferentes, o TCS230, né,
o 3200, que é esse padrão, ele pode ter o formato diferente, ele pode ter um formato retangular da placa. Esse modelo que eu utilizei aqui é um modelo redondo, tá? Mas existem outros modelos diversificados que eles trabalham com uma lente na frente, uma proteção para evitar de dar o vazamento de luz. Um dos grandes problemas que eu tive com esse sensor, para quem for trabalhar com ele, for desenvolver esse projeto, vai ser essa questão de luminosidade. Mesmo ele tendo ali os 4 LEDs para fazer, né, a iluminação boa do objeto que você vai fazer a leitura, né, da cor, dependendo da luminosidade que você tiver no ambiente, influencia. A ideia seria a gente fechar, né, utilizar aqui uma tampinha, pode ser uma tampinha de plástico, ou né, um caninho aí que você encontrar, que dê nessa medida para ele proteger. Foi o que eu fiz aqui. Eu achei, né, uma tampinha, mais ou menos de 2 centímetros, né, de altura, para evitar o vazamento de luz, para poder fazer a leitura ali direitinho da cor. Ele sozinho, apontando ali, eu tive problema. Tá? Então eu precisei fazer algumas modificações para poder aceitar. O mais legal é que você consegue comprar componentes desses que já vem com essa, né, proteção do lado aqui para evitar da luz ficar, né, a luz ambiente ficar modificando a leitura do sensor ali, pegando valores erráticos. Tá? Mas é uma coisa que depois a gente comenta também. Então vou voltar nele aqui, pessoal. Como é que ele funciona, né, exatamente? Se a gente ampliar o sensor aqui, ó, vocês vão ver que ele é um sensor que ele trabalha com 8 pinos, né? E é um sensor SMD, e ele é uma matriz 8x8 de fotodiodo. Lembra que eu falei para vocês que dá para você simular alguma coisa assim lá no Tinkercad? Porque lá você tem fotodiodo, né? Você consegue simular ou capturar pelo menos uma cor ou variação de cor se você utilizar isso daí. Mas o legal é você ter esse componente, né? Ele não custa assim tão caro, tá? Você vai achar ele com facilidade. Mas é o mais caro, assim, fora o Arduino ali da montagem, tá certo? Mas o conteúdo dele ali, ele é formado por uma matriz de 8x8, né, fotodiodo de silício. Então ele tem 16 fotodiodo para trabalhar com filtro azul. Então ele consegue ali detectar a luz azul, tá, no objeto. Filtro verde também, olha lá, tem 16 fotodiodo com filtro verde, 16 fotodiodo com filtro vermelho e 16 fotodiodo claro. Na verdade ele fica transparente ali, que ele não tem filtro. Tá? Então ele captura todo o espectro de cor, basicamente, que aparecer para ele. Mas o legal desse sensor aqui é quando você trabalha com ele nessas 3 cores básicas mesmo ali, do RGB, né? O R é o vermelho ali, o G é o verde e o B o azul. Então quando você trabalha com essas 3 cores, o sensor trabalha muito bem, excelente. Então você tem uma faixa ali de frequência de luz ali para trabalhar muito boa. Então qualquer objeto que você colocar na frente dele, ele consegue realmente ali detectar. Tá? Para a indústria, isso daí, a gente imagina, né? Como o pessoal detecta, né, assim, um limão ou uma laranja que está passando numa esteira, né? Aquele limão lá, se ele tiver estragado ou não tiver com uma cor legal. Então, dá para utilizar um sensor desse, você imagina? Colocar um sensor desse ali, mas você tem que trabalhar num ambiente controlado, né? A ideia é essa, quando você tiver que colocar ele numa esteira ali para passar, para detectar algum tipo de cor num objeto qualquer. Estou pensando no limão, uma laranja, alguma coisa assim. Então, mas pode ser qualquer outro tipo de objeto industrializado também que tenha a cor, ele vai passar numa esteira, né? Então, no momento que ele passa naquela esteira e o objeto ele não tem a cor ali que é desejado, ou tem a cor ali e ele tem que fazer uma separação. A gente consegue fazer isso com ele. Então, e esse espectro de frequência que ele trabalha, assim, é muito extenso. Então, dá para você realmente detectar variações muito mínimas de uma cor para outra. Você consegue isso daí. Eu tive um trabalho, estava mais preocupado em fazer uma coisa simples, mas se a gente quisesse trabalhar realmente assim em nível industrial, a gente teria que montar uma caixinha para ele, né, colocar ele em um lugar fixo e poder fazer a leitura na altura certa que ele exige. Então não é toda a altura que ele faz a leitura correta, mas ele tem uma distância muito boa, tá? Então, para o objeto, ele dá uma distância muito boa, ele não precisa tocar no objeto para fazer a leitura da cor. Ele pode ficar numa altura ali razoável. Tá? Nos meus testes aqui, para evitar erro, eu fiz bem, né, da altura onde está, né, assim, o conteúdo ali dele, eu tive que colocar em volta de uma parte plástica, né, para proteger ali e não vazar o espectro de luz ali do ambiente. Tava tendo esse problema. Né? Então eu precisei fazer isso daí. Mas algumas versões já vêm com ele fechadinho.
tá? Ele já vem com o suporte ali fechadinho para não entrar a luz lá e não atrapalhar. Isso aí eu gostei. Então, se eu soubesse isso daí, eu tinha adquirido esse sensor antes. Mas é só depois que a gente começa a procurar, né, que a gente vai ver que o pessoal fez evolução para o circuito. O consumo dele é extremamente baixo, tanto que você pode ligar ele direto no Arduino lá, que não vai dar problema. Tá? Eu preferi ligar a fonte lá, mas vocês vão ver que ele trabalha com circuito integrado CMOS, pessoal. Uma característica desse circuito integrado é que o consumo dele é extremamente baixinho. Tá? Então, para ele poder fazer a leitura ali, esse circuito CMOS, né, o pessoal que trabalha com eletrônica, aí, deve ter algum professor também de eletrônica, ele vai dar razão para mim que o consumo dele, né, é extremamente baixo, então o consumo para o Arduino, né, a saída para o Arduino, ele não pode ter uma saída muito alta, né, a corrente ali tem que permanecer abaixo de 50 miliamperes, né. Então, pode ter certeza, com esse circuito aqui, você nunca vai atingir isso daí. Tá? O consumo dele é extremamente baixo. Então, o que ele vai gerar na saída? Ele gera uma onda quadrada, pessoal, que eu consigo fazer leitura, né? Eu não preciso, na realidade, me preocupar com isso agora. Quem vai fazer essa leitura vai ser o próprio Arduino depois lá. Tá? E essa frequência ela é diretamente proporcional à intensidade da luz que é aplicada em cima do objeto. E é assim que ele consegue ler, né? Na hora que a gente ilumina o objeto, ele trabalha numa frequência, né? Ele está lá trabalhando na frequência dele ali de boa, e assim que ele captura ali a modificação de cor no objeto, essa frequência muda. E é isso daí que faz o Arduino interpretar as cores para ele. Então ele transforma tudo isso aí para a gente lá em digital. Então a luz aqui nossa é analógica e ele vai utilizar isso daí de forma digital, ele vai converter isso aí para a gente. E o legal é que ele faz isso por frequência, né? Achei legal pra caramba. Então, esse sensor, então, Jaza, ele já entrega o valor digital. Exatamente. Ele já trabalha, né? Ele mostra a cor pra gente lá, variando de 0 a 1024. Ah, entendi. Né? Ele vai trabalhar em 0 a 1024 lá na leitura. Mas dá pra gente otimizar, a gente pode fechar essa faixa de valores ali para poder capturar, né, a frequência exata da cor que a gente quer. Ele mapear ela com 255. Dá. A gente usa o map ali que você consegue fazer. Então tem muita saída, ele te dá muita possibilidade ali para poder personalizar o circuito, para aquilo que você quer ler, tá? A cor que você quer ler ali, para ele estar passando informação para o Arduino. Pessoal, aqui tem um esqueminha dele, né? Veio do próprio datasheet dele, onde tem iluminação, né? A iluminação ela é feita aqui num vetor para fotodiodo, e aí vai ter um conversor ali de corrente para frequência ali, né, tal. Então, basicamente, o circuito é muito simples. Não consome nada e é legal de trabalhar com ele. Dá trabalho, mas é legal de trabalhar. Tá ele aqui ligado, né? Eu fiz até a montagem ali do circuito que eu utilizei lá no Arduino, com as portinhas ali, tá? Utilizei ali a fiação coloridinha, né? Eu utilizei os jumpers aqui. Dá para ver com mais clareza aqui que ele tem os números nas portas, tá? A saída dele está aqui, ele também vai fazer a captura lá. Desse lado eu tenho esse pino OE, que quando esse pino ele está conectado no GND, o sensor ele faz a leitura, tá? Enquanto você permanecer com ele ali, ele está fazendo leitura o tempo todo. Então, uma coisa para o futuro, se você quiser controlar, por exemplo, a hora que ele vai fazer a leitura de um objeto, você pode, né, aplicar, né, um sinal baixo aqui no Arduino lá, né? Você joga um low ali para ele na porta, ele liga o sensor ali, ele faz a leitura e você já pode desligar, né? Então você economiza também energia lá tal, se for o caso. E a durabilidade do sensor também. Mas aqui no caso eu liguei ele direto mesmo lá, fiz ligação direta para o Arduino ali, na protoboard, e aqui a ligação dele ali no 5 volts. Dependendo do ambiente, se você trabalhar, né, se tiver uma iluminação muito boa, você pode até desligar o LED que já vem com ele aqui, nesses 4 LEDs. Tá? Se esse jumper estiver colocado, os LEDs acendem. Se você tirar, ele fica com os LEDs apagados ali. Você usa a iluminação do ambiente. Tá certo? Você vê que a ligação dele não é fraca não, tem bastante fio, né? Esse modelo aqui, principalmente, tem bastante fio, pessoal. Porque ele se preocupa exatamente ali com a configuração, né, da frequência que você vai estar utilizando no sensor, que você pode controlar, e com os valores que a gente vai ler em algumas portas. Tá certo? Eu vi outros modelos que trabalham com comunicação serial, RxTX, né? E I2C também.
Então diminuiu muito essa fiação, né? Na verdade, se tiver com I2C, você trabalha só com 4, né? 4 fios. 2 para alimentação e 2 para dados. Alivia bastante, né? Porque esse daqui eu preciso de mais fio para estar ligando. Ele ainda é fabricado, tá, gente? Esse modelo ainda é fabricado. Pode ser que não nesse modelo redondinho, pode ser um modelo quadradinho, retangular e tal. Mas o importante é você comprar com esse sensor. Esse, na minha opinião, valeu a pena. Eu vi alguns modelos mais, né, mais novos lá, algumas variações dele, mas esse aqui ainda você consegue achar. Aqui está a regulagem dele, pessoal. Vou falar de forma mais simples assim para vocês. Eu utilizei esse daqui, tá? Essa escala de frequência de saída dele aqui, ó. Mas você pode utilizar outras escalas modificando as entradinhas, né? Ó. S0, Você S1. usou a Red, já? Eu usei essa daqui, ó. A primeira? SHL, é em 20% aqui do lado esquerdo, tá vendo? E S0, S1 aqui, ó. Ah, certo, Eu usei essa terceira. escala de frequência, E lá o tipo de fotodiodo, a gente seleciona ele no momento que você está fazendo a leitura do objeto, né? Então você pode selecionar para especificar qual que vai ser o fotodiodo que vai estar sendo alimentado naquele momento. Se não, você deixa ele fazer a leitura de todos, que é o caso aí do projeto. Então eu deixei ele fazer a leitura de todos. Ele vai fazendo, né, a pesquisa em cada um dos fotodiodos, né? Então ele vai fazendo na sequência, onde ele encontrar, ele devolve para mim lá e eu trato dentro do código. Tá? Então é bem simples também de lidar, não é uma coisa assim tão complexa. Mas para a indústria, né? Vamos imaginar lá na indústria, quando você precisar realmente trabalhar exatamente com um determinado tipo de fotodiodo ali para selecionar uma faixa bem específica de valores ali na cor, você pode trabalhar ali com aquele fotodiodo vermelho separado, com o azul separado, né? Aquele clarinho lá sem filtro, ou com o verde. Então você pode trabalhar de forma independente. Né? Vou fazer que nem eu fiz, né? Que é mais facinho aí para a gente fazer o projetinho só funcionar, né? Para você conseguir reconhecer cor. Eu achei interessante. Vale a pena para quem está começando agora, pessoal, e quer montar um projeto super fácil aí e legal, porque na verdade você está aprendendo a digitalizar uma cor, né? Você está enxergando, usando o Arduino para enxergar uma cor. Né? Ele vai conseguir determinar essa cor para você lá. Tá certo? O LCD, pessoal, que eu utilizei aqui foi um LCD, né, 16 por 2, são 16 colunas por 2 linhas, é parte técnica, né? Você pode usar um 20 por 4 aqui, é um de 20 colunas por 4 linhas, você pode usar um OLED, então vai aí do seu gosto, o que você tiver em casa para estar montando aí, tá? Esse modelo que eu utilizei aqui é um I2C, para economizar porta, vocês viram que o sensor ele ocupa muita porta, tá? Então eu tive que utilizar esse daqui, esse dispositivo que faz a conversão ali do LCD, que ele também utiliza bastante portas, se você for ligar ele diretamente nos pininhos lá em cima, né, um LCD comum, né, você vai ter que usar muitas portas lá. E esse daqui a gente só utiliza 2 portas no Arduino e 2 para alimentação, tá certo? E é muito fácil de configurar, a gente só tem que acertar depois aqui a questão do trimpout, o contraste, a ligação no Arduino lá é feita só em 2 portinhas. No Arduino ele tem esse probleminha, tá? Eu só consigo conectar I2C em 2 portinhas do Arduino Uno, que é a porta analógica A4 para o SDA e a porta analógica A5. Quais são, né? Essa daqui, quer ver, ó? É que eu tenho ele tá pequenininho aqui, né? Vão ser essas portinhas que estão aqui no cantinho direito, aqui inferior, tá vendo lá, ó? É o A4 e o A5, ó. Você vai fazer conexão. O interessante é que você pode conectar nesses daqui em cima também, tá? Eles são extensões desse daqui, ó. Caso a placa sua esteja assim, né, numa posição difícil de fazer conexão às vezes, né? Você pode ligar nesses conectores aqui em cima também. Ele tem a ligação, né, aqui nesses dois para cima aqui, tá? É fácil também de ligar, pessoal. Não dá muito trabalho. Beleza? Uma dica aí que eu posso passar para vocês, que eu tive dificuldade também. Eu comprei uma placa dessa daqui, né, para poder fazer a ligação, que é uma PCF 8574. Um modelo, ele veio para configurar no Arduino Uno lá como 027, 0x27, tá? E a outra veio na 0x3F. É uma característica dessa placa, tá?
Então, a placa mais antiga que eu tinha funcionava nessa 0x27 aqui, né? Em hexadecimal, né? 27 em hexadecimal aqui. E esse daqui em 3F, né? Em hexadecimal. Então, pode ser que você compre uma placa dessa e você tenha esse problema. Então, fique esperto na hora de fazer essa ligação também. Dá para configurar, né? Eu tenho aqui umas configurações, mas é um pouquinho mais avançado. E tem bastante material da internet também que dá para procurar, mas quem tiver problema para fazer ligação e quiser alguma ajuda em algum momento, né? Depois eu deixo meu contato aí e a gente conversa. Tá certo? Só para não, né, entrar em parte muito técnica aqui também, né, Jean? Para a gente estar vendo. Mas o importante é a gente entender que existem variações, viu, gente? Não é qualquer coisa que você já vai pegando, já vai ligando lá que vai dar certo. Tá? Exatamente. E o LCD, como o Jaza falou aí, 16x2, quer dizer que a gente pode pôr nele ali 16 caracteres, né? 16 letrinhas 16 em duas letras. linhas. Então são 32, né? No total. É. A gente consegue exibir ali 32 caracteres, né? Exato. Dá para fazer muito usado, né, gente? A gente vê isso aí em muito equipamento, né? Uma coisa amplamente usada aí. Muita máquina, né? Muito equipamento de fábrica para apresentar algum valor para o usuário, né? Você encontra de várias cores, tá? Então ele é bem legal, né? Tem muita variação para esse componente. Para quem nunca viu aí, né? Ouviu em equipamento, né? A gente vai ver que tem diversos modelos, tal, mas a técnica de utilizar, né, vai ser quase a mesma. Basicamente, quando você está dentro do Arduino lá, você usa só um comandinho para escrever nele, né, para ativar, fazer limpeza ali do texto que você joga lá. Então é bem tranquilo mesmo. Tá certo? O servinho, tá? O microservo ali, ó. Esse microservo, pessoal, ele é muito comum, vem um monte de kit de Arduino, ele é extremamente barato, tá? A durabilidade dele também é boa, você só não pode impor né, muito peso para ele poder girar. Muita carga, né? Porque ele peso para ele é um problema, ele é coisa pequena. Mas ele é bastante utilizado em braço robótico, tá? Então, aqueles braços feitos de acrílico, né? E de madeira, então o pessoal utiliza bastante ele é bem versátil. Tá? Ele vem com vários componentes ali para você fazer, né, uso, né, colocar alguma coisa em cima. Aqui no projeto eu utilizei um CD em cima para ele suportar o peso e uma setinha para ele movimentar. Vocês vão ver daqui a pouco. E o ângulo dele aqui, pessoal, ele trabalha no máximo até 180 graus, apesar da gente encontrar desses servos aqui que eles têm, né, giro em 360, tá? O pessoal faz modificação nele para ele trabalhar em 360, mas o padrão dele de fábrica é 180 graus. E o funcionamento dele ele vai, né, legalzinho lá de 3 a 7,2 volts. A carga dele, né, o torque dele ali, vamos dizer, a carga que ele consegue girar quando ele está alimentado é de 1,8 quilos. Não é pouco, né, se a gente for ver. Mas não chega a ser tudo isso aí não, viu, gente? Esse torque dele ali, né? Então, coisa muito pesada, não joga nele não. Ele não aguenta, aí você pode danificar as engrenagens dele lá que são de plástico. Tem o modelo dele também que tem engrenagem de metal. Ele é um pouco mais resistente. Um pouquinho mais caro, mas é mais resistente. Tá certo? E o funcionamento dele é tranquilo, você consegue controlar facinho pelo Arduino. Inclusive, se ele estiver sozinho lá, você pode fazer a ligação dele lá, o sinal com o Arduino lá na porta, né? Pode fazer a ligação direto lá com ele, inclusive fazer ligação dele para fazer teste. Eu não recomendo muito, o ideal é que você use realmente uma fonte externa para ligar servo, né, no Arduino ali para fazer esse isolamento. Mas se for um servo só, não vai dar tanto problema, tá bom? Ele aguenta bem lá, porque o consumo, assim, né, em corrente dele é pequeno. Se você junte lá, né, muitos servos ali, que você pode ter problema ali com o Arduino e provocar um aquecimento demais lá no regulador de tensão dele. Tá joia? O LED RGB. O LED RGB, pessoal, é um negocinho bem legal também de estar trabalhando, para quem está mexendo agora, né, está começando no Arduino. É fácil fazer ligação nele, a gente tem dois modelinhos, tá? Eu tenho um que é de cátodo comum, né? O cátodo comum, ou cátodo comum ali, para a gente localizar, né, o LED que está vermelho ali, a gente se baseia no que tem ali, né, o pino maior, tá? O pino maior ali é onde vai ser ligado no negativo, ou GND, tá? No terra ali do Arduino.
Beleza? O vermelho, a gente tem que ligar ele com um resistor ali de 150 ohms em 5 volts, tá? Se for uma voltagem maior, a gente tem que calcular ele de novo, tá certo? Uma voltagem menor ali também funciona bem. A luminosidade dele é muito boa. O verde e o azul você vai ligar, né, com resistores ali de 100 ohms. Tá? Então, eu fiz a ligação aqui em 5 volts para você entender que ele tem que ser alimentado ali com 5 volts. E a saída do Arduino, né, quando você liga ele em qualquer pino dele lá, a saída dele, se não for em PWM, vai estar lá em 5 volts. Tá certo? Então, a gente consegue direcionar ele lá em 5 volts. E o de anodo comum, a ligação é muito parecida também, tá vendo? Só que aqui a gente faz a ligação dos 5 volts no pino maior dele. Do lado esquerdo aqui vai ficar o vermelho, à direita fica o verde e o azul. Tá? Essa é a montagem correta dele lá no circuito. Interessante que esse daqui, para alimentar o LED, né? Você vai ligar lá em nível low, né? Você vai jogar lá um zero lá no pino do Arduino para ele poder estar ligando o LED. Beleza? Então, gente, eu fiz esse daqui pro pessoal que está começando, tá? Pessoal que não tinha visto ali a ligação com o LED RGB, para facilitar lá também na hora de montar. Tá joia? Ô, Jasa, Oi. vale a gente comentar que o LED RGB, né? A gente consegue combinar nele aí, são só 3 cores, né? Mas a gente consegue gerar 16 milhões de cores, né? Sim. 16 milhões e 700 mil cores um LED desse. E toda a tela, né, gente? Inclusive essa tela aí que vocês estão assistindo a gente aqui, ela é cada pontinho da tela ou cada pixel é um LED RGB, né? As telas, a televisão, o seu celular, é uma matriz, né, com milhares desses, um do ladinho do outro. Então, vale a pena, porque quando você trabalha com RGB, com LED RGB, você já começa, né, de certa forma, até trabalhar com uma tela, né? Só que uma tela são milhares. Né? Então, para você trabalhar com os milhares, primeiro você precisa entender um, né? Para quem está começando, pessoal, é legal, né, você trabalhar com LED RGB, gerar outras cores. Então, é um componente barato, fácil de estar ligando no Arduino. E é interessante, porque você consegue ali fazer muitos projetos, tá? Você consegue desenvolver muitos projetos ali com ele. Vamos ver então, né? Já demorei demais, aí só expliquei os componentes e o projeto mesmo está ficando para trás. Pessoal, aqui eu fiz a montagem usando um programa chamado Fritzing, galerinha, porque eu achei mais fácil estar montando, mas você pode montar no Tinkercad também. Tem uma diferencinha lá no LCD, né? I2C para você estar montando no Tinkercad, mas você consegue controlar. No Tinkercad ele tem o I2C, que ele trabalha com as 4 portinhas do lado esquerdo, tá certo? Mas aqui a montagem, ela tá exatamente como eu fiz a montagem, a ligação dos fios, né, pro projeto, tá certo? Então, o sensor tá do lado direito, o sensor RGB, né, o servo ali, o LED RGB, que ele ficou bem pequenininho lá no meio da placa, mas dá para ver ali os resistores, o LCD com, né, o conversor ali 2C, e a plaquinha ali, reguladora de tensão. Tá joia? Então, a montagem ali dá um pouquinho de trabalho na questão de fazer a ligação dos fios. São muitos fios, né? Mas não é uma coisa assim tão absurda. Beleza? Se usar aqueles jumpers ainda, né, facilita muito a montagem. Porque você já faz a ligação dele aqui no sensor, faz a ligação aqui né, no motorzinho, né, no servomotor, e aí tá tudo beleza. E o funcionamento, né? Olha lá. O funcionamento é super simples. Você pega aqui, ó, eu usei alguns exemplos de cores, né? Eu fiz ali um gabarito, tá? Para você estar usando depois. Aí eu disponibilizo para o Jean lá, o Jean disponibiliza para a turma, viu, Jean, se quiser, para gerar esse gabarito ali de cor. Nós vamos deixar disponível lá no site da robótica, né? Na página do Arduino Wiki. Depois esse projeto vai estar todo disponível lá para vocês poderem montar, inclusive com o código, né? Esses esquemas de ligação para ficar mais fácil, né, Gato? Aquela foto ali da apresentação que tem os fiozinhos, cada número da porta que você usou, né? Exato, lá tem tudo. Vou voltar ali nela. Aqui, né? Ah, lá, essa aí, ó. Ela ligou porta 8, 9, 12, 11, 10. Né? Aí fica facinho para quem quiser reproduzir, né, para aprender, para fazer uma experiência.
Fica fácil de fazer, Vale a porque vai pena. ter isso lá no site da robótica, viu, pessoal? Vai estar lá. Aí, desses outros aqui também, né, do próprio LED RGB ali e tal, eu deixei um pouco de liberdade também, porque você pode escolher outras portas ali, porque sobraram algumas portas que dá, né, dá para você ali configurar outras, né, outras para estar utilizando com servomotor ou com o próprio LED mesmo, RGB, tá certo? O funcionamento dele lá, que eu estava falando, pessoal, você usa o gabarito, tá certo? Então, o gabarito, você vai colocar o sensor em cima do gabarito ali, ele vai fazer o reconhecimento, passar, né, o Arduino ali faz a leitura do sensor, e isso daí vai ser ao mesmo tempo enviado lá para a gente para o LCD. O servo ele vai apontar aonde está a cor, criei um gabarito ali também para ele estar mostrando a cor. E o LED, ele muda de cor, né? Conforme ali ele encontra, tá certo? Eu deixei o início da cor para aguardar, tá certo? Então eu deixei ali o início da cor, ele vai ficar com o LED apagado e o LCD vai ficar aguardando e o motor fica na posição de repouso. Depois, conforme a gente vai selecionando as cores, os LEDs vão mudando de cor. O amarelo eu tive que criar, né? Porque o LED é RGB, então o amarelo eu tive que misturar duas cores, né? Então eu misturei ali o verde e o vermelho para poder gerar o amarelo. Então você pode gerar outras cores, fazer outros gabaritos para ele fazer o reconhecimento. Então eu não quis criar um código muito extenso para não complicar demais também, né? Então quis deixar ele mais simples assim, inclusive encontrando a cor amarela ali para reconhecer, tá? E aqui é o projetinho montado. Então aí está o gabarito com as cores embaixo e em cima ali eu tenho o servomotor. Ele está numa plataforminha redonda, pessoal. É só um CD ali e eu colei, né, o papelzinho em cima com as cores, né? A setinha ali também é do próprio servomotor. Lá eu só colei em cima lá uma outra setinha. Super facinho de fazer, né? Dá para fazer em casa aí, fazer na escola depois. A impressão ali você consegue trabalhar legal com ele lá e explorar, né? Explorar outras cores, criar outros tipos de reconhecimento, tá bom? Aqui ele vai reconhecendo, ele vai escrevendo ali a cor, né? Ali ele estava em posição de repouso, né? Eu coloquei ele numa plataforma maior para não pegar a luminosidade assim, né? Muito forte, eu deixei nesse daqui. Aí eu fui fazendo, né, a leitura lá e dá para ver ali que o sensor ele vai caminhando a setinha e vai acendendo a luz do LED e escrevendo o LCD ao mesmo tempo, né? E ele é muito rápido. É impressionante a velocidade conforme ele reconhece a cor, tá? Eu achei isso muito impressionante mesmo. Questão de milissegundos, assim, você tem muitas cores que ele consegue capturar. E se a gente não fizer um controle legal no código lá, né, aí fica uma bagunça. Então a gente tem que controlar mesmo ali para ele fazer o reconhecimento. Aí ele vai caminhando, olha lá, ele já acendeu o LED azul. Só de eu apontar ele ali, ele já acendeu o LED azul, ele já pegou, né? E aqui o LED amarelo, então ficou um amarelo bem forte lá. Aí voltou para a posição de repouso. Aí o vídeo. É isso, ele vai passar o vídeo. É curtinho, gente. O vermelho, o verde, o azul. Tá vendo? É bem simples, ó. Volta pro verde, o amarelo, o verdinho e o vermelho. Aí ele volta para a posição de aguardando lá. Isso. Vocês viram? É bem simplesinho, fácil de montar, né? E o servo, ele não tem delay, né? Você vê que ele acompanha direitinho na hora que ele reconhece a cor, ó. O LED também. É bem fácil mesmo de trabalhar. É muito rápido, já. É rápido, a detecção dele é muito rápida. É instantâneo. É. Você nem encosta, ele já pegou. Sim. E legal o LED, né? Acendendo a cor, ficou muito bacana, né? Três formas de saída, né? A gente vê lá no CD, no LED e no display. E display. Muito legal. Então dá para você escolher. Você mais uma vez esse vídeo. Se você não quer fazer no LCD lá, você faz só no LED e no servo. Pode ser só no LED, ou só no LCD, ou só no CD. E trabalhar no código, galera. E fazer outros gabaritos, escolher outras cores. Dá para escolher cinza, dá para escolher rosa, variações de vermelho, roxo. Marrom. Cara,
tem que trabalhar no código. Esse sensor pega 16 milhões de cores. Né? 16 milhões de cores. Dá para pôr cor aí até encher a mesa aí. Aqui no detalhe, no vídeo aqui, dá para vocês verem, né, o copinho ali que eu coloquei, né? Na verdade é um copinho preto, né? Parece uma tampinha de garrafa ali? Parece. Sei lá, uma tampinha, alguma coisa lá que eu achei na época. E eu colei com cola quente, né? Para ele evitar de passar a luz, tá? E a luz ambiente estava dando muito esse problema. Então eu colocava ele direto em cima do gabarito, né? O gabarito vocês não podem perceber aqui, mas eu plastifiquei o gabarito para evitar de ficar manchando, tá? Só de colocar a mão em cima, assim, eu preferi plastificar e deixar ele ali para, né, o pessoal tocar, né? Principalmente a criançada aqui em casa que for fazendo teste. E eles ficavam pegando o sensor ali, colocando a mão em cima, e eu tive que imprimir outro gabarito. Aí eu falei assim, não, vamos, né? Vou plastificar pelo menos assim, não suja o gabarito e aí não modifica a cor que tá lá. Mas é isso daí. Para apresentação assim, escola, eu acho super legal, né? Mas em termos assim de conhecimento, eu acho super legal também você aprender a mexer com isso daí. Para a área profissional, galera, isso aí para a indústria, eu acho. Nossa, para a indústria isso vale ouro. É fenomenal, vale ouro, porque você consegue fazer muita coisa, cara, com isso aí. Reconhecer o objeto que está com defeito, né, a partir da cor ali, produto, né, que está saindo ali na esteira. Separar aí, fruta, né, verdura. Imagina numa indústria agro, né? O pessoal usa bastante, né? Agora para a escola, né? Umas ideias aí para você que gostou de mexer com cor, né? Quer mexer com isso daí? Você pode fazer o robozinho, aquele braço robótico, né? Para fazer ele pegar lá o cubo ou um objeto assim, baseado na cor. Então você pode programar isso daí, é uma ideia legal. Dá para fazer, não fica tão caro, né? E para exposição fica interessante pra caramba. Muito interessante. Daria até para fazer uma chamada, né? O aluno chega com um cartãozinho de uma cor diferente, encosta. Como eu falei, né? Eu considero o Arduino infinito. Tem muitas possibilidades. O limite é criatividade, né, Tiagão? Verdade. Com certeza. Estava aqui escutando aqui, já comecei a viajar na maionese aqui com um monte de coisa que daria para brincar com esse sensor aí, inclusive fazendo interdisciplinaridade, né? Então, esse esquema do braço robótico aí, pensando em logística, por exemplo, né? Fazer uma esteirinha para poder identificar a cor de caixa e colocar ela em algum lugar específico, seria muito legal esse projeto também. Disciplina de artes aí também relacionada. Então, nossa, dá para brincar bastante. Verdade. Pessoal, essa aí é a referência do material que eu pesquisei na internet, né? Muita referência. Depois deixo lá. E é só isso, gente. Eu queria ter mais coisa para mostrar agora, falar, mas o tempo nosso também é curto. É isso aí. Agradeço a oportunidade, viu? Se tiver alguma dúvida e quiser perguntar, estou aí à disposição. Não, perfeito, pessoal. Se tiver alguma dúvida aí, pode pôr no chat aí, que a gente já aproveita a oportunidade, hein? Aproveita que o cara... curtir aí, né, pessoal? Exatamente. Também. Deixar o like. Se inscrever no canal da Robótica. Clica aí embaixo no inscrever. Vocês recebem todas as novidades, principalmente essa semana, né? A gente ainda vai ter aí mais 4 eventos, a gente pode falar, né? 4 palestras aí, 4 apresentações recheadas de conhecimento. É isso aí. Tem algum outro projeto, assim, que você usou esse sensor, Jaziel? Para identificar a cor, assim, para dar uma outra luz aí para a galera? Então, a gente já usou esteira, né? Já usei isso daí no projeto, mas o pessoal na faculdade, o pessoal estava fazendo separação de objeto com cor. Teve um lá também que a gente estava projetando, mas já faz um bom tempo, né? Foi quando eu comprei esse sensor aí, foi de um robô, né? Foi um carro mesmo, né? Um carrinho que ele se movimentava conforme a cor que você colocava na frente dele, no sensor. Onde ele detectava o sensor, ele modificava a direção. Então são ideias assim que vale a pena. E esse daí do braço robótico também eu vi bastante gente fazer, mas eu mesmo não cheguei a fazer. Tô com intenção de montar, vamos ver se dá certo. De montar esse com o braço. Ô, Tiagão, seguidor de linha, dá para fazer um seguidor de linha que segue a cor que você determinar para o carrinho. Sim, também. Na sala ali, na indústria, isso é usado já, né? É usado.
Vamos supor, o carrinho que vai para o estoque é a linha amarela, o que vai para o descarte é a linha vermelha, o que vai, sei lá, para outro lugar é a linha azul. E aí o operador do carro, né, aperta um botão lá para ele buscar uma peça e ele vai e segue corretamente, ou pode descartar uma peça. E ele segue a linha daquela cor, porque a gente tem aqui, né, na robótica o robô seguidor de linha. E esse, uma cor de linha. Esse sensor permite a gente fazer um seguidor de qual linha a gente quer. Dentro de uma fábrica, você pode ter vários caminhos, onde cada hora o robô faz uma atividade diferente. Vai abastecer linha, vai jogar um descarte fora, vai levar uma ferramenta, vai trazer um lubrificante, sei lá, qualquer. Aí situações tem milhões, né, pra gente. Inclusive na OBR também, né? A OBR usa, né? Uma das atividades do seguidor de linha da OBR é identificar lá uma faixa vermelha, uma faixa verde, né? Para poder seguir uma direção. E também, né? Já fica a dica aí também, né? Para as unidades criarem um robozinho. Não tem, geralmente a gente vai em hospitais, em alguns serviços públicos assim, que tem aquelas linhas diferenciadas, né? De cores que levam para cada departamento, para cada região. Então, se fizer um carrinho ali para reconhecer tais cores, né, já fica, ó, para onde você quer ir? Ah, quero ir para tal departamento. Aí fala pro robozinho ali, ó, leva ele para tal departamento. Aí o robozinho vai seguindo o carrinho até o departamento. Aí, ó, fica a ideia aí também, o desafio. Lançado o desafio já, então, aqui, não dá de conseguir fazer isso aí, reporta pra gente ir acompanhar de perto e fazer os registros aí, tá? Isso aí. Vamos dar ideia, tem que dar ideia para essa galera poder trabalhar. Tem bastante, nossa vida, dá para desenvolver muita coisa legal. E é a custo barato, né, que eu falo, né? Você não tem um custo muito alto para lidar com isso. E é uma alternativa, né? O pessoal usa também QR Code, eles usam código de barras para fazer direcionamento de robô, aí é uma outra alternativa, né? Você utilizar cores aí para poder direcionar o robozinho. Eu lembrei de um projetinho que eu vi com esse sensor, que é o cara fez um equipamento que você vai passando na lataria do carro, ele fala se tem diferença de cor. Ele encosta esse sensor, vai passando e você vai vendo, né? Ele detectando. Vai a cor ali. Ele é muito sensível. De código, né? A gente consegue ver se o código mudou ou não. Aí você consegue saber se o carro já teve retoque ou não. É muito utilizado nessa área também. Ferramenta para funileiro. Conhecimento. Interessante. Porque, na verdade, ele traz a cor RGB, né? Ele traz ali a variação do vetor que está lá dentro, né? Quem usa um sensor desse também é o Kinect, né? Sim. Do Xbox. Ele tem um sensor desse lá para diferenciar a sombra da pessoa, para diferenciar o fundo. Bastante utilizado pela indústria. Também muito utilizado. Verdade. Teve uma feira que eu participei que eu tinha um projeto lá, né? Não sei, lembro de que escola que era, mas era para daltônico, para reconhecimento, para auxiliar o daltônico na identificação de cores também. Legal. Na acessibilidade, então. Acessibilidade. Ele tem muitas aplicações. Você falou isso, já me veio umas 30. Tá certo. Show de bola, muito bom mesmo. Bom, no chat aqui o pessoal tá só agradecendo, falando muito bom, só cara fera, obrigado, gente. Eu acho que foi muito esclarecedora essa apresentação aqui, o pessoal com certeza vai aproveitar esse conteúdo e replicar aí nas salas de aula, nos laboratórios, e com isso gerar muito mais projetos aí, e a galera compartilhar com a gente. Inclusive, né, você não chegou a falar, né, Jean, do pessoal que tem algum projetinho com Arduino aí, coisa simples, né, que tenha feito, alguma experimentação, compartilhe com a gente aí na página da robótica lá, do Arduino Week, tem um link de um formulário para preencher, onde você coloca lá, assim, não é nada de um projeto, com objetivo, justificativa, nada, tem só um formulário para você colocar e compartilhar o link, um vídeo, né, de uma apresentação que vocês têm, de um projeto que vocês estão desenvolvendo, ou um experimento que vocês fizeram aí durante a semana no Arduino Day, e para poder estimular a galera a poder entender um pouquinho mais sobre essa tecnologia e desmistificar esse negócio de robótica, eletrônica, que é complexo. É tudo simples, basta começar, né? Tem que começar. Senão, aí não tem jeito. Pegar gosto não para mais, né? Exatamente. É estudar, galera. O negócio é esse. Você quer crescer, né? Você quer aprender bastante, tem que estudar bastante, gente.
Aí, Se divertir junto, né? Isso aí é uma diversão, gente. Isso aí é uma coisa que faz bem para a cabeça, né? Não é nem trabalho isso, né, na verdade. Para mim é uma diversão. Isso é uma diversão. Montar um projetinho desse é pura diversão. É agradável você criar as coisas assim, né? A professora Luísa aí também, ó, parabéns, iluminou muito, literalmente, né? Então, acho que agora é só preparar aí o material e pôr a mão na massa e fazer acontecer, né? Bom, assim, já não tem mais considerações a fazer, só parabenizar mesmo aí o Jaziel pela apresentação, agradecer demais essa disponibilidade e compartilhar esse conhecimento com a comunidade aqui. E a assertividade do Jean aí no palestrante aí. Muito obrigado, hein, Jean? Bom, obrigado você, Thiago, mas agradecer o Jaziel, né? Essa palestra, esse conhecimento todo que ele trouxe para a gente, né? O uso desse sensor, o capricho que o Jaza tem, né? Você até plastificou lá, o Jaza é muito caprichoso, né? E eu tenho orgulho disso porque o Jaza é um cara fera, mano. Jaziel, parabéns, Jaz. Projeto obrigado, nota 10, né, esclareceu, se explicou muito, falou da história do Arduino lá de uma forma diferente, né? A gente não está acostumado a ver. Então, trouxe até a foto do bar, o Arduino era o nome de um rei. Né? Então, tudo isso aí eu achei muito construtivo, né, muito esclarecedor. E o projeto em si, nota 10, né? Eu sou um projeto desse no Hackadoino, Thiago. Eita, vai surgir um monte de... Legal, aí vai inspirando já o pessoal, né? Já vai servindo de inspiração aí pro Hackadoino, que tá chegando. Tá chegando. Bom, então eu vou agradecer mais uma vez então, a todos que participaram aqui. Tem muita gente que está transmitindo em sala de aula aí, junto com os alunos. Obrigado aí pela participação. Utilize esse conteúdo da lista, Thiago. A lista de presença, né? Tá, o link está disponível na descrição do vídeo e também coloquei no chat, tá? Então, quem quiser participar do sorteio, né, que vai ter na sexta-feira, tá? A gente vai ter um sorteio aí com alguns brindes que a Mamute está oferecendo aí para quem está participando desses encontros aqui, dessas lives. Pode preencher lá a lista de presença, professores, alunos, fiquem à vontade para concorrer aos brindes aí, os prêmios, na verdade, né? Porque não é brinde, não, aquilo é prêmio que dá para depois brincar bastante em sala de aula e fazer tudo acontecer. Tá? Então, muito obrigado a todos. E amanhã, então, que horas que é amanhã, Jean? Amanhã vai ser às 19h30, né? Rafael, amanhã à noite, um horário diferente, para todos os cursos poderem participar, né? Nas ETEX, FATEX, a gente também tem cursos à noite. E levar para todo mundo, né? De repente alguém não pode de manhã, não pode de tarde, mas pode à noite e vice-versa. Então, amanhã às 19h30, né? Vamos continuar nosso Arduino Week. Agradecer, né, também aí mais uma vez a participação de todos, Jaziel, Thiago. Obrigado. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Falou, galera. Até amanhã, então, hein? 19h30. No canal da Robótica, no site da Robótica também, tem todos os links, informações e PDFs das apresentações. Até mais, então, gente. Um abraço.